Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, André. Como lidar com o silêncio proposital de alguém? Esse silêncio proposital aqui é o que a gente chama de tratamento de silêncio ou silêncio punitivo. E aí a gente tem que prestar atenção porque esse tratamento de silêncio ou esse silêncio punitivo, ele não deixa de ser uma forma de controle emocional. Ou seja, é uma manipulação emocional. E o pior é que esse tratamento do silêncio, ele costuma gerar uma certa culpa, confusão, né? Fico confuso, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Culpa. E será que a pessoa vai voltar a falar comigo? Ansiedade. Agora, veja bem, antes de mais nada, a gente precisa distinguir uma coisa aqui. Nem todo silêncio é igual, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não existem regras. Então, é isso aqui. É tratamento de silêncio. Existem tipos de silêncio. Tem o silêncio reflexivo, por exemplo. O que é o silêncio reflexivo? É que a pessoa ela precisa de um tempo para processar algo. Aconteceu aquela situação e eu tô confuso. Eu não tô querendo gerar confusão em você. Eu tô confuso com tudo o que aconteceu. Então eu preciso de um silêncio para tentar processar isso. Eu não tô te dando tratamento de silêncio. Eu não tô te punindo com o silêncio. Eu só preciso processar. Eu preciso entender as coisas que aconteceram, me dá um tempo. O outro tipo de silêncio é um silêncio por incapacidade emocional? Sim. Sabe aquela pessoa que trava? Aquela pessoa que de fato não sabe, ela não sabe se comunicar, ela não sabe explicar o que está acontecendo. Então é um silêncio por incapacidade emocional. E o terceiro, que é o silêncio punitivo, é o tratamento de silêncio, que é quando a pessoa usa o silêncio como uma forma de controle ou como uma forma de punição para fazer com que você se sinta culpado. Então, num primeiro momento, é importantíssimo que você perceba qual tipo de silêncio se enquadra na sua situação. Bom, num primeiro momento, imaginando que o que você esteja passando é o silêncio punitivo, tá? O tratamento do silêncio. Então, em primeiro lugar, não se culpe. Porque um dos primeiros pensamentos quando você sofre um tratamento de silêncio, silêncio punitivo, é você começar a perguntar o que foi que eu fiz, o que está acontecendo, o que eu fiz de errado, será que eu devo pedir desculpa? Só que, você está vendo? Se o silêncio punitivo, o tratamento do silêncio é uma forma de manipulação emocional, então significa que está funcionando. Porque esse é o efeito esperado do manipulador. Ele realmente espera que você sinta culpa e que você corra atrás dele. Então, ele tira o poder da conversa e te deixa, portanto, numa posição de submissão emocional. Você está submetida emocionalmente a ele. Então, na verdade, aqui o primeiro passo é uma coisa óbvia, mas que muitas vezes a obviedade a gente não consegue captar. O primeiro passo é eu não tentar resolver uma coisa que a pessoa se recusa a se comunicar. Por que eu quero tentar resolver uma coisa que a pessoa se recusa em se comunicar? Ah, mas eu posso tentar uma comunicação, André? Pode, pelo amor de Deus. Repito, não tem regra. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Lógico que você pode, mas eu sugiro que você tente uma única vez. Se não, se você fica insistindo, é o processo que eu falei anteriormente que ele está conseguindo exatamente o que ele queria. Isso mostra que ele tem esse controle sobre você, que você sente culpa e que você, sabe, fica insistindo, fica querendo, fica desejando estar em contato com ele. Então eu sugeriria que você tivesse uma única tentativa. E nessa tentativa, que você ainda pensasse no que você vai falar. Se eu fosse você, eu falaria algo como assim, ó. Olha, eu percebo que você está em silêncio, você está quieto, isso é perceptível. E olha, se for porque você precisa de um tempo para pensar tal, tudo bem. Ok, eu vou respeitar isso. Agora,
Se esse silêncio é porque você esteja se sentindo machucado, magoado, então eu prefiro que a gente converse, porque é no diálogo que a gente vai resolver as situações e não no silêncio. Aliás, esse seu silêncio ele acaba até me machucando. Então, uma fala dessa mostra, por exemplo, maturidade emocional. Tá vendo? Eu tenho maturidade, eu estou me posicionando de uma forma madura diante da pessoa. Sem contar que essa fala sua coloca também responsabilidade na outra pessoa. Ou seja, não, cara, você também tem responsabilidade da gente se comunicar aqui, não sou só eu. Não sou eu que tenho que ficar indo atrás a você, tá? A responsabilidade na comunicação é sua também. E claro, não é? Esse tipo de fala também evita que você se humilhe, implorando para outra pessoa falar com você. Agora, se você falou isso, a pessoa continua em silêncio, você tentou essa abordagem, você falou isso para a pessoa continua em silêncio. Bom, então, meu bem, aí você tem que se afastar. Ou seja, eu tenho que insistir? Ah, não. Não, né? Ou seja, continue na sua rotina, mantenha os seus compromissos, vá vivendo a sua vida. Vá preservando a sua energia. Ao invés de ficar pensando o que eu fiz, não fiz, será que a pessoa vai entrar em contato comigo? Tá vendo? O que será que eu fiz? Gerando culpa. Será que a pessoa vai falar comigo? Gerando ansiedade. Ah, não. Sabe? Preserve sua energia. E esse silêncio proposital, ele perde o efeito quando você para de reagir. Ou seja, quando eu fico indo atrás, quando eu fico querendo saber. Não. Tá, eu falei com você, se você tiver magoado e quiser conversar, então assim, eu prefiro que a gente converse. Eu já joguei a responsabilidade para a pessoa também. Então, não vai mais funcionar. Esse silêncio punitivo, proposital, esse tratamento de silêncio, não vai funcionar mais comigo. Eu paro de reagir. Quem usa o silêncio como arma, só vence se você entrar no jogo. Se eu não entro mais nesse jogo daí, então uma hora ele vai ter que desistir. Porque essa arma não tem mais efeito. Aliás, se isso acontece repetidamente, a pessoa está sempre querendo te dar esse tratamento do silêncio, então assim, ou é sinal de imaturidade emocional da outra pessoa, é uma criançona, totalmente imatura, faz manha e quer receber atençãozinha. Então, ou é sinal dessa imaturidade, ou é sinal de um abuso psicológico, ainda que de forma muito sutil. Então, sabe, cuidado. Por isso que é importante, né, colocar limites bem claros, como por exemplo, olha, eu não aceito receber tratamento de silêncio, ser punido com o silêncio. E claro, né, aí você tem que avaliar se vale a pena você manter um vínculo com uma pessoa que constantemente está agindo assim em relação a você. E aí talvez, às vezes, você tem que buscar até apoio para não normalizar esse tipo de comportamento, porque não pode ser normalizado. Senão isso vai se tornar um padrão dentro da minha relação. Ah, que tipo de apoio que eu tenho que buscar? Bom, né? Às vezes eu posso buscar apoio até com amigos, conversar sobre isso, com família. O problema é que muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento técnico para lidar com essas situações. Mas vale a pena eu buscar apoio em família, amigos, né? Ou, claro, sem dúvida alguma, buscar apoio profissional, com um terapeuta que de fato sabe entender e perceber esses mecanismos, ainda que de maneira sutis, percebe esses mecanismos de manipulação que estão acontecendo muitas vezes. E aí você tem que tomar muito cuidado, cuidado com a sua autoestima, tá? Cuide da sua autoestima, porque às vezes esse silêncio proposital, né, esse silêncio punitivo, ele pode ferir com a sua autoestima, porque ele pode mandar a seguinte mensagem: você não é digno de resposta, entendeu? O que são mensagens que elas vêm de maneira subliminar, vêm de maneira indireta, um silêncio desse, você não é digno de resposta, você nem merece que eu responda a você. Então isso de uma maneira indireta pode estar mexendo com a minha autoestima e eu não estou nem percebendo. Então, por isso que tem que tomar cuidado. E nunca se esqueça, se alguém escolhe o silêncio para tentar punir você, então o problema não está em você. O problema está na forma como ela tenta lidar com os sentimentos, com as emoções, com as frustrações emocionais, entendeu? A pessoa lida com os conflitos emocionais, com os sentimentos, querendo dar silêncio no outro. Então o problema está como ela lida
com essas situações. O problema não está em mim. Por isso que ela vai ter que, conforme eu vou me posicionando, ela vai ter que encontrar outro meio de lidar com as frustrações emocionais provenientes do nosso relacionamento. E qual seria o meio saudável? O diálogo, não o silêncio. Mas vocês conseguem perceber como que o nosso entendimento da situação muda tudo? Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.